Conosco aqui, através da nossa conferência, o professor Moisés Alves dos Santos, que é paliativista, tanatólogo, capelão hospitalar, escritor e conferencista. E a gente queria deixar já, boa tarde, professor, e queria que o professor se apresente aí, também passa, se o professor quiser passar o Instagram, o Facebook aí, ou algum canal que tenha de contato, para que as pessoas possam, se tiver dúvidas, depois entrar em contato, se for possível, tá bom? Boa tarde, professor. Boa tarde, pastor Herbert. Boa tarde, Júlia. É um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação muito grande poder participar, um desafio enorme poder participar desse debate em que grandes nomes já passaram por aí, né? Quem sou eu para estarei com vocês aí tentar agregar alguma coisa, algum conhecimento. É uma alegria muito grande. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista do Brás. Como disse bem o pastor Herbert, eu sou professor também na área de medicina legal, sou paliativista, membro da International Association of Palliative Care, atuo como capelão hospitalar do Hospital Nipo Brasileiro, aqui em São Paulo, e sou especialista pela Faculdade de Medicina em pacientes terminais e especialista em cuidados paliativos e câncer pelo Hospital Secamar. E tive o privilégio de estar aí na Faculdade de Bauru, ministrando a disciplina Capelania Hospitalar para os docentes, para os discentes de teologia. Foi uma alegria muito grande. O tempo que estive aí, também renovo os meus cumprimentos a toda a reitoria, a toda a diretoria. E também aproveito para cumprimentar, que na época era o diretor da faculdade, o pastor Francisco, né? Cumprimento a todos, cumprimento a todos os alunos, ex-alunos, e em especial o pastor Herbert e a sua esposa, Eunice, que tanto nos acolheram com um carinho aí na cidade de Bauru. Linda cidade de Bauru, quente, mas uma cidade muito gostosa, era sempre um prazer, né? Eu tenho, na verdade, o meu Facebook é Moisés, vocês podem ver Moisés Ser Paliativos, mas eu tenho também o Instagram, que acho que é Moisés 497. Dificilmente eu entro, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, mas é um pouco difícil de entrar. Está aqui. Acho que eu tenho aqui. Certo. Mas depois o professor passa. É importante que é um assunto tão lindo, tão vasto, né? Tão especial, que a gente entende que é legal que as pessoas possam ter esse contato. Professor, como que a gente deve enxergar o doente, na sua opinião, né, com o seu conhecimento aí, como que uma pessoa que é doente deve ser enxergada, deve ser percebida? Olha, na verdade, na experiência que nós temos aí de mais de 20 anos no hospital, nós aprendemos que nós nunca podemos ver o doente como um coitado. Ele é um ser humano, ele tem uma história, ele tem uma vida, ele está num projeto de trajetória de vida que agora foi interrompido por uma patologia. Então, eu não posso vê-lo como um coitado, nem tratá-lo como um coitado, tenho que tratá-lo como um ser humano. Hoje, o processo que nós vivemos nos hospitais, de humanização hospitalar, tanto na rede pública quanto na rede particular, começou na rede particular e agora mais na rede pública também, nós estamos no processo de humanização hospitalar. É ver essa pessoa, como um ser, imagem e semelhança de Deus. Ele não perdeu nada por causa de uma doença. Ainda que a sua patologia seja decorrente de uma vida que não era correta. Eu, durante 9 anos, trabalhei na infectologia do Indo-Ribas, com pacientes com HIV/AIDS. E ali eu pude aprender com os pacientes a ter um novo olhar para o paciente. Olhar como imagem e semelhança de Deus. Esse é o principal olhar que nós precisamos ter com os pacientes e também com os seus familiares, né? Muito bom. Eu achei difícil esse termo, né? Paliativista. Olha que bonito, achei muito bonito. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso que eu não sei? Fui pesquisar. E é ainda mais interessante do que parece. E eu queria ler para o pessoal de casa. Eu não sei se isso acredito que não seja um conhecimento geral, né? Então eu vou ler o que um paliativista faz. O paliativismo, ou cuidados paliativos, é o conjunto de práticas de assistência ao paciente incurável que visa oferecer dignidade e diminuição do sofrimento mais comum em pacientes terminais ou em estágio avançado de determinada enfermidade.
E aí, pensando nessa definição, eu queria que o senhor contasse para a gente quais são essas práticas que elas diminuem e dão dignidade para essas pessoas enfermas. Bem, cuidados paliativos é uma paixão muito grande, né? Como disse, tenho orgulho de ser paliativista. O cuidado paliativo é o cuidado ativo total ao paciente que não responde ao tratamento curativo. Ele possui 4 pilares importantes. Primeiro é o atendimento físico, dado pela equipe médica, enfermagem, o atendimento psicológico, dado pelo psicólogo, o atendimento social, dado pelo assistente social, que são as demandas sociais deste paciente, e o atendimento espiritual, que é o 4º pilar, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, em que a espiritualidade é o 4º pilar dos cuidados paliativos. Então, é nessa integração desses pilares que nós assistimos o paciente. O cuidado paliativo, ele não acelera a morte, também não retarda. Nós não fazemos aquele princípio da medicina em que o benefício será em favor, em função de um benefício, o benefício em função de um malefício. É um paciente terminal. O que é o paciente terminal? É o paciente que não há mais resposta curativa. Ele não responde a nenhum tratamento. Então, não adianta você entrar com novas sessões de quimioterapia, não adianta você entrar com novas práticas invasivas com esse paciente, não adianta você reanimar esse paciente se ele tiver uma parada cardiorrespiratória. Não é deixar o paciente morrer, mas é permitir que o curso natural da vida se cumpra, dando a ele esse conforto espiritual, esse conforto familiar, vendo este paciente, como eu disse no começo, como um ser humano, né? E através disso, esse paciente ele vai ter o que nós chamamos de uma morte digna, morrer bem consigo mesmo, com os seus entes queridos, morrer bem principalmente com Deus, que é o nosso foco. Não é? Esse é o importante do cuidado paliativo. E dentro desses pilares, o cuidado, o atendimento espiritual, ele é de grande relevância para o paciente. Então, são esses cuidados, esses 4 pilares que nós temos em cuidado paliativo. Muito obrigado pela resposta, professor. Dentro dessa perspectiva, como que a gente pode, assim, de alguma forma, compartilhar ou ajudar na questão da dor insuportável desse paciente que ele está passando? Tem alguma forma da gente fazer isso? A dor é algo muito subjetivo, né? A dor ela é única. Sim. A dor física você resolve com um controle de analgesia. Então, o paciente começa com uma certa dor, você entra com a dipirona ou com algum analgésico um pouco mais, digamos aí, de baixa escala, né? A dor aumenta, né, no seu grau, uma escala, no score de dor que nós temos, e você aumenta, então, a medicação, ou você troca a medicação para uma medicação um pouco mais forte, para um tramal. Quando a dor é insuportável, dor física, e aí você entra para o último estágio do cuidado paliativo, que é a morfina, onde você vai tratar o paciente com morfina, em doses até o momento em que ele suporte. Agora, isso é fácil tratar, né? Enquanto equipe a gente consegue. Agora, uma das coisas mais difíceis para tratar o paciente é a dor espiritual, é a dor na alma. Interessante que essa expressão nós só vimos em teologia. Lembro-me que quando estudava lá no Seminário do Sul, o meu professor de psicologia da religião, ele falou muito sobre dor na alma. Eu não entendia. Para nós, crentes em Cristo Jesus, dor na alma é uma coisa até que comum, mas isso veio para a sociedade médica. A medicina começou a ver o paciente com uma outra dor, a tristeza, a angústia, o sofrimento, tudo isso foi acumulando, os seus problemas, as suas crises interiores, suas dificuldades não resolvidas. E uma das coisas que a medicina conseguiu identificar, através até da própria neurociência, é que o que causa maior dor no paciente é a dor na alma. E essa dor na alma, a maioria das vezes, é ocasionada pela falta de perdão do paciente por alguma situação que ele passou.
Então, a dor física, ela é tratável. Agora, qual é o remédio para tratar a dor na alma? A única coisa que nós vemos é o perdão de Deus na vida desse paciente, que ele sinta o perdão de Deus em sua vida, que ele sinta o amor de Deus em sua vida, que ele experimente, que ele tenha uma experiência completa e única, genuína com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que, apesar das suas dificuldades, apesar de ele estar nesse momento passando por uma grande aflição, ele precisa entender que Deus o ama e que ele não está sozinho. Então, hoje é mais difícil tratar a dor na alma, porque nós não temos um remédio que você possa fazer um acesso venoso no paciente e curar. Mas nós temos uma solução para a dor na alma, que é Cristo Jesus. Então, essas dificuldades nós enfrentamos muito, muito, muito. Por isso, o nosso trabalho foca em falar do plano de salvação para o paciente, em mostrar a ele o quanto Deus é bom, o quanto Deus está cuidando dele, da sua família, e que o momento que ele está passando é um momento de experiência para a vida dele. Ele não vai deixar de sentir dor, ele vai sentir dor, a dor física. Mas, como ele se aproxima do processo de morte, é importante que ele não tenha mais a dor na alma. Então, essa dor na alma, a medicina descobriu e ela entendeu que a única forma de medicar, né, a alma do paciente é com uma mensagem de conforto e de esperança. Obrigado. Fantástico, muito bom. E a gente sabe que além de a gente ter que compartilhar dessa dor do outro, a gente também deve ser incentivado aos cuidados, né? Então, a gente dentro do cristianismo é incentivado a amar o próximo, a cuidar do nosso próximo, né? E como que a gente faz, professor, para a gente incentivar esse cuidado com o doente? Porque a gente sabe que a nossa sociedade está cada vez mais egocentrista, né? Então fica difícil. Como que a gente incentiva os cuidados com o próximo? Olha, Júlia, você fez uma pergunta muito interessante, que já me veio à mente a frase de William Shakespeare, que diz: quem nunca foi ferido zomba das cicatrizes. Essa é uma frase muito profunda, né? Eu gosto muito eu vejo que a Bíblia é a verdade, mas nem tudo que é verdade está na Bíblia. Uma forma de compartilhar, né, a dor do meu próximo, de entender a dor do meu próximo, eu vejo pela parábola do bom samaritano. É uma parábola muito interessante, né, em que esteja aqui em Lucas, né, que me veio à mente agora, falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano, que, aliás, foi uma das coisas que Deus tocou em meu coração para cuidar dos enfermos. Foi aquilo que Deus falou no meu coração. Está aqui no capítulo 10 de Lucas. Então, essa passagem, essa parábola do bom samaritano mostra qual é o meu dever enquanto crente. Não é? Eu gosto muito da expressão crente. Eu não sou muito amigo e peço vênias a todos que estão me assistindo. Eu não uso a palavra evangélico, eu tenho uma certa dificuldade. Eu brinco que eu tenho alergia à palavra evangélico, né? Mas é só uma brincadeira, gente, não me levem a sério. Mas enquanto crente em Cristo Jesus, eu vejo que nesta parábola, o Senhor Jesus nos mostra como que nós precisamos fazer, né? Então, aqui no versículo 30, prosseguindo, um homem que decidiu usar o Jericó caiu na mão dos salteadores, foi despojado, espancado e foi deixado como morto. E aí você vê várias pessoas, duas pessoas em si, né? Que eu não os culpo, mas eu tento me espelhar nessa experiência. Não se envolveram com aquela pessoa que estava caída. Simplesmente passaram de lado, porque tinha outro compromisso. Era um levita, um sacerdote, pessoas que estavam ligadas àquele princípio do culto, do clero, do domingo, etc, etc, né? Mas passa um homem que não tem nada a ver com a situação. Ele se compadece. Então, como que eu, enquanto crente, enquanto cristão, que tá na moda essa palavra cristão, né? Enquanto cristão, a partir do momento que eu utilizo essa palavra cristão, ela era tida lá no Novo Testamento, na história da igreja, como um apelido pejorativo, né? Pequenos cristos, e que hoje é um privilégio, né? Eu preciso me parecer com Cristo.
Por isso eu posso ser chamado de cristão, só se eu estiver parecendo com Cristo. E uma das coisas que Cristo nos ensina é a compadecer do nosso próximo. Não adianta eu falar que eu amo a Deus, se eu não posso me compadecer e ajudar o meu próximo. Então, o nosso envolvimento está a partir desse princípio, estender a mão, acolher, né? Por isso a palavra paliativa, que vem do latim, ela paliar é cobrir com o manto, né? É acolher o paciente, principalmente nessa hora em que ele está passando por dor. Então, eu penso, né, eu acredito, eu defendo essa bandeira de que o envolvimento com o paciente, com a sua família, com a sua dor, com o seu momento, é muito bom, porque ajuda o paciente a levar essa carga, porque não é uma carga fácil, gente. Eu me lembro uma única vez que eu fui hospitalizado só para fazer uma cirurgia de joelho, eu conhecia todo o procedimento e eu não via a hora de sair do hospital. Tá? Foi de uma noite para o dia, no dia seguinte eu não via a hora de sair do hospital. Agora, imagina quem está num tratamento inicial de câncer. Diagnóstico de um câncer maligno com uma perspectiva não muito satisfatória. Imagina a dor dessa pessoa, dor física, dor na alma. Imagina o que está passando pela sua cabeça. Ele não pode estar sozinho, ele precisa de alguém. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um pastor, que eu me reservo o nome, me reservo o direito de falar do nome aqui, mas um grande pastor, uma pessoa renomada na nossa denominação, em que ele disse que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Eu ouvi uma palestra desse pastor numa certa ocasião e achei muito interessante. Muito sábio, um homem muito sábio. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Nós só vamos mostrar o amor de Cristo se nós formos essas pessoas que que possamos participar, que deixemos que Deus use a nossa vida para fazer parte da vida do outro. Muito obrigado, pastor, por suas palavras. E eu queria fazer uma pergunta sobre valores humanos. Existiu alguma vez aí, em todos esses anos que o pastor e professor têm passado aí, né, como capelão e tudo, que alguém fez algum pedido inusitado, pediu alguma coisa assim, ou falou alguma coisa que chamou a sua atenção para compartilhar com a gente aqui, em referência a esse assunto de valores humanos? Olha, a gente ouve muita coisa, né, com os pacientes. Eles falam muito sobre se eu pudesse, eu voltaria e faria tudo diferente. Eu vi muito isso no Emílio Rivas. Se eu pudesse, eu voltaria e faria tudo diferente. Aquela história do filho pródigo, né, da parábola do filho pródigo. Ele pôde voltar e fazer a sua história diferente. Isso é uma coisa que a gente ouve muito no pronto-socorro, nas unidades de internação, principalmente na oncologia. Se eu pudesse, eu faria tudo diferente. Eu não fumaria, eu não beberia tanto, eu não teria essa vida que eu tive, eu não usaria drogas. Eu perdi muito tempo da minha vida. E eu me lembro de uma outra frase de um pastor que li, também respeitadíssimo, da Assembleia de Deus. Ele diz o seguinte, que tempo é recurso irrenovável. E a gente não pode controlar o tempo, nem buscar o tempo perdido. Nós temos que viver o nosso tempo, o tempo que estamos vivendo, e viver da melhor forma possível esse tempo. Para que numa situação como esta, o paciente não venha se arrepender. O que eu mais ouço, queridos, é isso. Eu queria ter voltado, eu queria ter amado mais a minha família, amado mais a minha esposa, cuidado melhor dos meus filhos, né? Isso me traz lições importantes, principalmente qual é o meu tempo, como eu tenho usado o meu tempo, como eu tenho sido mordomo do meu tempo. E eu aprendo com os meus pacientes essas lições importantes. Será que eu não estou perdendo tempo com coisa tão irrelevante, sendo que eu poderia aproveitar meu tempo maior com coisas mais importantes?
Então, são coisas que a gente ouve, o mais comum é isso. Eu queria voltar e fazer tudo de novo. Muito interessante. De forma diferente, né? Muito bom. Além de paliativista e tanatólogo, o senhor é capelão hospitalar também, né? E Sim. eu queria que você falasse para a gente um pouco dos desafios que você deve enfrentar dentro dessa profissão, né? Que não deve ser nada fácil. Não é, porque como nós lidamos com a morte, as pessoas fazem até uma certa brincadeira, né? Eu já sou apelidado aí na denominação como Doutor Morte. Mas tudo bem, sem problemas, né? O desafio é ajudar uma pessoa a morrer. Acho que o maior desafio, gente, é ajudá-lo a morrer. É difícil falar isso. É difícil segurar a mão de um paciente enquanto ele está morrendo sozinho. Porque a família não quer estar ao lado dele. Eu lembro de uma ocasião, fui chamado no Hospital do Emiliano Matarazzo, que também, de onde eu sou capelão também, atendo no Emiliano Matarazzo. Eu cheguei no hospital, a família estava no pronto-socorro, o paciente já estava na área de oncologia, no setor de cuidado paliativo, e eu perguntei para a família, vocês vão subir para estar com ele? A família disse, não, depois que ele morrer, o senhor nos avisa. Olha, isso volta àquela questão dos valores, né, da pergunta anterior. Perdeu-se o amor pelas pessoas. Perdeu-se a sensibilidade pelas pessoas. No Emílio Ribas, nós tivemos um paciente que ele faleceu, foi a óbito, e quando nós ligamos para a família vir reconhecer o corpo e fazer o processo de sepultamento, a família usou uma expressão que até hoje me marcou muito, doeu muito em mim. A família falou, joga no lixo. Foi isso que eu ouvi de uma família. Aquilo me chocou. Aquele foi um sábado para mim que destruiu meu plantão. No fim, eu que acabei vestindo o paciente, com todos os riscos biológicos de infecção, de contaminação, eu assumi o risco, vesti o paciente, arrumei todo o processo de sepultamento, levei para o cemitério e ali eu sepultei com a ajuda dos funcionários do cemitério. Então, o desafio é esse, sabe? Eu sei que ele vai morrer, eu não posso fazer nada para ajudá-lo. Às vezes eu penso, eu não tenho nada para fazer. Pelo contrário, eu tenho muito o que fazer. Eu posso estar ao lado. Eu posso mostrar que existe um Deus, que existe um céu, que existe uma vida eterna. E que a morte, ela não tem domínio sobre nós. Então é uma dificuldade bastante grande. Os nossos desafios, o meu desafio todos os dias de hospital, qual é o meu próximo quarto? Quem é o meu próximo paciente? Qual é a patologia? O que ele vai falar? Um outro desafio são suas histórias. É ouvir esses pacientes. Poder entender este paciente e não julgá-lo. Porque o nosso senso, né, de pré-julgamento é tão assim, aceso, que a gente imediatamente já... aconteceu isso porque você fez isso. Não. A Bíblia nos ensina que nós não devemos julgar. Não julgueis para não sejam julgados. Jesus nos ensina isso. Então, esses desafios são muito grandes. Ver o paciente morrer, acompanhar a sua morte, segurar a sua mão, abrir a próxima porta, o próximo quarto, ver quem é o próximo paciente, qual é a sua patologia, ouvir as suas histórias. E outro que é o maior desafio, me poupar de um envolvimento muito mais íntimo com o paciente, porque eu tenho que ter um bloqueio, gente. Eu não posso me envolver com o paciente além daquilo que é profissional, porque senão eu fico doente também. Tem muitos outros desafios, né? Muito bem. Obrigado, professor. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se isso já ocorre aqui na nossa cidade, eu não tenho conhecimento que isso ocorra,
Mas hoje nós temos as redes sociais, temos que nem essa possibilidade de nós estarmos falando à distância agora. Isso é uma coisa que há pouco tempo atrás não era tão popular. Na sua visão como capelão, há uma possibilidade de que num futuro, eu não sei, a gente possa usar as redes sociais, essa interação com o paciente lá dentro de uma UTI, dentro de um quarto. Como que a gente pode usar a rede social de uma forma a estar mais perto desse paciente? Porque até hoje na pandemia, eu como pastor tenho tido dificuldade de entrar nas UTIs. Mas, por exemplo, se a gente tivesse um contato com o paciente para poder falar com ele, como nós estamos fazendo agora, será que o paciente também não se sentiria acompanhado, cuidado? Ele não poderia, assim, abrir o coração, conversar? Porque é um momento, às vezes, de confissões, de ajustes, é um momento muito especial na nossa existência. Como que o professor vê essa questão de utilização das redes sociais nesse momento da vida do paciente? Olha, pastor, eu vejo com um grande benefício, porque eu vivi essa experiência há poucos dias atrás. Nós tivemos uma jovem com 4 tumores na garganta, 2 benignos e 2 malignos. Ela não tinha nenhum recurso e, através das redes sociais, fizeram contato comigo. Eu pedi todas as informações, os exames, parte do prontuário da paciente, encaminhei a um colega oncologista da Santa Casa, o Dr. Nelson, que é um crente da Igreja Batista da Liberdade. Ele, apesar de ser oncopediatra, ele atendeu essa paciente, encaminhou lá para a equipe de oncologia da Santa Casa, através de um contato da rede social. E foi interessante que como ela não podia receber visita pela própria questão da baixa imunidade, do tratamento quimioterápico, apenas a avó ia visitar, lá da UTI ela mandava mensagens, mandava fotos, e a gente via a evolução positiva dela, a alegria dela, e através das redes sociais nós mandávamos versículos, mandávamos músicas cristãs saudáveis, músicas cristãs equilibradas, músicas de edificação, de elevo espiritual, porque tem algumas músicas que elas são piores do que uma dose excessiva de morfina, né? Infelizmente. Mas isso foi tão bom para a vida da paciente que ajudou, a encorajou a continuar o seu tratamento, né? Ela pôde, através desses contatos, falar com a família. Eu várias vezes gravei vídeos aqui em casa após a minha aula e mandei para ela. Uma moça muito jovem, 22 anos, com 2 filhos, e infelizmente a vítima de uma patologia maligna, de um câncer maligno. E então as redes sociais, elas são muito boas. Eu não consigo abraçar agora, como eu disse, eu gostaria de estar com vocês aí na igreja, abençoando e sendo abençoado por vocês. Mas quando nós usamos as redes sociais com equilíbrio, com sabedoria, com princípios, com ética, com zelo, isso é um benefício muito grande para o paciente, né? E às vezes a gente lamenta que as pessoas vão no hospital, tiram foto do paciente e põem nas redes sociais. Isso é uma falta de respeito. Isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana, que é direito de imagem, né? E isso a gente aprende, que mais quem cursa direito. E eu queria, então, pastor, só com parênteses aqui, agradecer também, acho que os meus alunos de direito estão assistindo essa transmissão, e a gente fala muito sobre isso, sobre a ética, né? Então, eu não posso usar o instrumento precioso que é o celular, que são as redes sociais, é um benefício em função do malefício. Eu tenho que usar esse benefício em função do benefício, né? Levar para esse paciente uma mensagem, uma música, uma palavra, até ouvir esse paciente numa live lá do hospital. O pastor colocou uma coisa tão importante, eu não vi nenhum pastor até agora fazer uma live com o seu membro que está internado. E é tão simples, né? Imagina, você não pode receber visita do seu pastor, mas você pode ter uma live com ele.
Isso é importante. Ele não pode ir à igreja, mas a igreja pode ir até ele através das redes sociais. Então, eu vejo com, muito, com muita alegria e de forma muito positiva as redes sociais, desde que isso serem usadas dentro de uma ética. Né? Muito bom. Assim como você falou, esse encontro só se tornou possível por conta da internet, né? Do veículo. Então, assim, é muito feliz pra gente quando a gente usa de uma forma sábia, né? Então, pedir sabedoria para Deus até nisso, né? Mas, quando você se tornou e escolheu essa profissão de ser tanatólogo, como foi a sua visão? Como se tornou a sua visão da morte? Deve ter mudado muito do que você pensava antes. Bastante, viu? Eu me lembro que quando eu era criança eu tinha pavor de morto. E eu morava numa rua atrás do cemitério da minha casa. Olha que ironia. Nós não sabemos os caminhos do Senhor, né? Deus nos põe em caminhos que muitas vezes nós achamos tão difíceis. Eu digo que eu não sou obcecado pela morte, mas eu sou apaixonado pela morte. Porque a morte, gente, ela nos iguala. A morte é uma bênção, viu? Não é uma desgraça, é uma bênção. Porque ela iguala a todos nós. Para a morte não tem pobre, não tem rico, não tem preto, não tem branco, não tem ignorante, não tem culto. A morte ela iguala a todo mundo. Da mesma forma que eu atendo um pronto-socorro, uma pessoa extremamente importante na sociedade, eu atendo um morador de rua. Eu atendo um policial, como eu atendo um bandido, uma pessoa de má índole, não é? A morte é igual para todos. Então, quando eu fui desafiado a me especializar na Faculdade de Medicina em estudos da morte, foi algo estranho, né? Para mim, aquilo me trouxe uma expectativa que o que é isso? Né? Então, eu fui estudar a fundo o que vem a ser a morte. E a gente aprende que a morte não é um instante, ela é um processo. Todos nós estamos em processo de morte. Todos nós, eu, vocês, a humanidade. A Bíblia nos fala que há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de morrer. Não somos eternos. Uma das coisas que a morte me ensinou é a minha finitude de vida. Eu converso muito com uma irmã aqui da nossa igreja, doutora Marília Berzinski, eu creio que está nos assistindo, renovo meus cumprimentos à doutora Marília. Ela fala muito na assistente social, gerontóloga, e ela fala muito sobre essa questão da finitude de vida. Nós não paramos para pensar que somos finitos. Nós não paramos para pensar que nós temos um tempo neste mundo. E aí eu volto à minha questão anterior. Como eu tenho gasto esse tempo da minha existência até a minha finitude? Eu não sei quanto tempo eu terei. Hoje eu estou com 56 anos. Eu posso chegar aos 100, mas eu posso chegar nem aos 57. Eu não sei qual é o meu tempo. A morte me ensinou a amar mais a minha família, a minha esposa, as minhas filhas, a querer o bem do meu semelhante, do meu próximo. A morte me ensinou que eu tenho limites e que eu não posso ultrapassar os meus limites. A morte me ensinou a viver, não é? E quando eu estava na pós-graduação na faculdade, foi interessante que a primeira pergunta que nós tivemos, a primeira aula de tanatologia foi: é possível uma educação para a morte? Como é possível uma educação para a vida? E ficamos perguntando. E essa pergunta, até hoje, eu faço nas minhas palestras, nas minhas conferências, quando eu falo da morte. É possível uma educação para a morte? Como é possível uma educação para a vida? Percebo que nós sempre estamos com a perspectiva de viver, né? O famoso forever young, sempre jovem, não condeno. Gente, não é isso que eu estou falando, tá? Eu não condeno, eu acho que é importante você viver. Mas é importante você saber envelhecer. A doutora Marília fala muito sobre isso. Ela recomendaria uma live com ela, viu, pastor Herbert, com a doutora Marília, eu passo o contato, que eu recomendaria, que é uma pessoa extraordinária. Obrigado. Depois eu passo o contato aí para
os irmãos. Então, a morte, ela me ensina isso. Ela me ensina a viver. Viver da melhor forma. Não é? Aproveitar melhor o meu tempo. Então, eu estou me educando para a morte, enquanto eu estou me educando para ter uma vida abundante. O que Cristo nos promete, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Uma vida de alegria. Apesar das minhas tristezas, das minhas frustrações, mas eu estou vivo. Glória a Deus por isso. Eu pude, em muitas ocasiões, pastora, quando eu saía aí de Bauru, na época, o pastor Francisco me levava até o aeroporto, próximo aí de Bauru. E nós passávamos na estrada e tinha aqueles ipês amarelos, coisa mais linda, isolados no meio daquele campo, embaixo dos gados, né? Aquele ipê amarelo. Alguém, quem está nos ouvindo, você já pegou uma flor do ipê amarelo, quando ela floresce? Você já olhou para ela, aquele amarelo? Gente, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu adoro aproveitar o meu tempo, por exemplo, quando eu estou na praia, ver o pôr do sol ou o nascer do sol. Nascer é um pouco complicado, mas a minha esposa que gosta de ver o nascer do sol, ela me acorda de madrugada para ver o nascer do sol na praia. Mas o pôr do sol, ou ir na praia no momento que você está chuvoso, nebuloso, frio, ou você contemplar o mar. Isto é glorificar a Deus. Isto é viver. Então você acordar de manhã e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Então a morte me ensinou a viver. Né? E aí eu costumo usar uma frase, eu queria que você gravasse no seu coração essa frase. As pessoas não sabem morrer porque as pessoas não sabem viver. Pessoas não sabem morrer porque pessoas não sabem viver. Obrigado por essas palavras, viu? Muito especial. Existe muita sabedoria e muita informação naquilo que o professor está passando para nós. Eu queria, nesse momento, que o professor compartilhasse com a gente sobre o seu livro, a obra que foi escrita pelo pastor, e que o que levou o professor, a falar sobre esse assunto, a trazer esse assunto, e para que as pessoas saibam que existe uma obra escrita pelo professor, pelo pastor, que podem, inclusive, ter mais informações, porque, lógico que essa entrevista não vai encerrar o assunto, mas então, eu gostaria que fosse falado sobre isso. Obrigado, pastor. Me permita mostrar o livro, eu estou com o exemplar aqui. Sim. Peço vênias para mostrar. Claro. Está aqui, olha. Lidando com a morte de forma natural. Né? Por quê? Porque morrer não é natural para nós. Porque nós não somos educados para morrer, como eu disse agora há pouco. Para nós, a morte é uma derrota, é um fim. Será? Será que realmente é isso? Não. A morte não é o fim, era o começo da vida eterna. Eu me lembro de um acampamento de promotores, o Libério estava fazendo uma entrevista, né? E ele fez essa seguinte pergunta. Moisés, defina a morte. O que é a morte? Bom, você quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista teológico, quer do ponto de vista pessoal. Eu falei, do ponto de vista pessoal. Eu falei que a morte é uma anfitriã que nos põe nos braços de Deus. Foi um desafio, pastor Juliano, escrever esse livro. O convite pelo querido pastor Eliberto Correia, que lançou o desafio de falar sobre a morte. Muitos falavam, por que você não escreve um livro? Eu tenho tantos anos de experiência no hospital, mas eu não me via como escritor. Eu não me sinto escritor, como eu não me sinto pastor. O título, eu sou um professor na área de medicina, na área de direito, na área de enfermagem, eu sou um capelão hospitalar, reconhecido pela ONU, mas, acima de tudo, eu sou uma pessoa simples, normal, como todos. Né? Eu nunca me vi como escritor, muito menos poeta, né? As pessoas falam que para a vez você tem que
escrever, e, antes de morrer, escrever um livro e um poema. Não sei se é isso. Bem, mas eu fui desafiado a escrever, a colocar as minhas experiências nesse livro para edificar a vida dos outros. Para mostrar que nós não podemos reter as pessoas que nós amamos. Tem um capítulo do meu livro que é muito interessante, e esse livro, gente, não está disponível nas livrarias, tá? Quem quiser tem que fazer contato comigo ou com o pastor Heriberto, e aí adquirir pela internet, etc. Então, nesse livro, na página 34, eu escrevi sobre a seguinte parte: deixar partir. O que é deixar partir? Foi uma experiência que eu tive no hospital. Eu escrevi esse livro a partir de uma experiência na pediatria de um garoto com um neuroblastoma, que é um tumor maligno, recidivo, e esse garoto ele estava já em estágio avançado da doença, já tinha tido algumas paradas, 2 ou 3 paradas, se eu me recordo. E aí a médica me chamou e falou: eu gostaria que você conversasse com a mãe, porque o garoto está morrendo, uma criança de 10 anos de idade está morrendo e ela não deixa morrer. Esse garoto precisa morrer, está sofrendo, a mãe não deixa. E eu fui conversar com essa mãe, e naquela experiência eu pude descobrir que ela, através de um princípio religioso desequilibrado, descompensado, uma teologia construída de forma errada, assim, um prumo que é a Bíblia, uma teologia, como é que eu diria, dessas teologias de 1,99 que a gente encontra por aí. Ela disse: mas lá na minha igreja, a profeta disse que ele ia ser curado e ia ser um grande mensageiro da palavra de Deus. Gente, foi uma experiência muito rica, mas ao mesmo tempo assustadora, porque eu disse para aquela mãe: a senhora acreditou numa mentira. Seu filho está morrendo, ele tem um tumor cerebral incurável. E a senhora precisa liberar o seu filho para morrer. Disse: mãe, deixa partir. Ajude o seu filho a morrer. Aí, interessante que ela me disse o seguinte: como é que eu faço isso? Eu sempre conto essa experiência. Teve outra experiência que eu tive com uma menina também de 9 anos lá no Hospital Brigadeiro, que eu fui atender, mas é quase semelhante. Mas com esse garoto, ela falou: mas como que eu vou ajudar meu filho a morrer? Aí eu falei: mãe, quando seu filho começou a andar, só não pegou nas mãozinhas dele e não ajudou a dar os primeiros passos? A senhora não ajudou o seu filho a ir para a escola? A senhora não segurou a mão do seu filho em todos os momentos importantes da vida dele? Ele falou: sim, eu fiz isso. A senhora não ensinou as sagradas letras para o seu filho? Ela disse: sim, eu fiz. Aí eu disse: mãe, agora é a hora da senhora pegar a mão do seu filho e ajudá-lo a viver a próxima experiência, que é a morte. Pegue na mão dele, vá com ele até a porta e deixe partir. E foi interessante que ela fez isso. Ela e o esposo, meu pai, estavam juntos. Eles oraram ali, pedindo a Deus perdão pelo egoísmo que eles estavam tendo, porque nós sabemos, gente, os filhos não são nossos. Os filhos não são nossos. Ah, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 12 filhos, mas nenhum deles pertence a nós. Os nossos filhos pertencem a Deus. E Deus não mata nossos filhos não, viu, gente? Ah, Deus tem seus planos e propósitos. E eles oraram, pediram perdão a Deus, entregaram o filho e disseram: pode ir, meu filho. Vai com Jesus. Imediatamente, aquela criança parou na nossa frente, o osciloscópio então zerou, a linha isoelétrica zerou, o coração parou, e aquela criança teve uma morte mais digna, vamos dizer assim. Então, nesse meu livro, eu coloco isso porque há muito egoísmo, né? Inclusive, já foi dito aqui, nós somos egoístas, nós não queremos, tudo é nosso, né? Eu não vou partilhar nada com ninguém. Mas nós não somos donos da vida. Não somos donos do tempo. Como não somos donos da morte. Mas podemos ter a melhor vida possível.
podemos viver o melhor tempo possível para ter a melhor morte possível. E nesse livro eu coloco o desafio de encarar a morte, de ter um novo olhar sobre a morte. Não um olhar de derrota, mas um olhar de vitória, porque a morte é uma anfitriã que nos põe nos braços de Deus. Obrigado por compartilhar com a gente, professor. E eu estou aqui com uma informação, nós temos muitas pessoas nos assistindo, e tem uma pessoa, eu vou falar o nome dele aqui, pedir licença, o Wagner Juarez Cruz. Boa tarde para você, Wagner, que está nos acompanhando, e para todas as pessoas também que estão nos ouvindo hoje à tarde. E ele pede, professor Moisés, que o senhor conte a história do lanche e do refrigerante. O senhor sabe que história é essa? Sei. O Wagner, meu querido colega, capelão lá do Evelino Matarazzo. Um abraço, Wagner, beijo no coração. Bom, o paciente, nesse processo de enfermidade, né, ele tem algumas restrições alimentares, né? Era também na pediatria, me lembro que era a doutora Nádia, uma querida colega, uma pessoa maravilhosa. Inclusive, quando o pai dela entrou em processo de morte, eu ajudei muito a doutora Nádia a entender a morte do pai dela. E ela estava de plantão nesse dia, e nós tínhamos uma garota muito linda, 15 anos, pastor. 15 anos, toda a vida pela frente, né? Nós vemos aí a Júlia ao lado do pastor, com toda a vida pela frente, os nossos jovens na igreja, nossos lindos jovens, com toda a vida pela frente. Só que essa garota, ela tinha um tumor em cada vértebra. Nós temos 33 vértebras. Começando dos côndilos occipitais até o cóccix, né? Imagine, um tumor em cada vértebra. Não ia sobreviver. O neurocirurgião, o Dr. Fábio, também um querido colega, conversou comigo e falou, mas a gente só vai abrir por abrir, mas não tem jeito. É abrir, fechar e cuidado paliativo, vamos estar com a equipe de vocês. E foi interessante que abriu, fechou, eu estava vendo essa paciente, avaliando essa paciente, e eu perguntei para ela se ela conhecia o amor de Deus, né? E ela falou que nunca tinha ouvido falar do amor de Deus. E aí eu estava na época, eu não tinha um celular, né? Mas era aqueles celulares mais antigos que não tinha os aplicativos que nós temos, como as Bíblias, né? E eu tinha um Palm na época, né? Esse Palm, eu tinha lá um exemplar da Bíblia, e na hora Deus colocou em meu coração para mostrar para ela o versículo de João 3,16. Ela não podia mexer, ela só mexia os olhos. E falava, mas não podia mexer mais nada, porque não tinha mais movimento. E aí ela leu, e eu perguntei, você gostaria de alguma coisa? Ela falou, eu queria comer McDonald's com Coca-Cola. Como é que é o nome? Big Mac, Big Lunch lá, feliz, enfim. Big Mac. Aquele lanche de McDonald's com uma Coca-Cola. Eu falei, doutora, ela quer um Big Lunch com uma Coca-Cola, né? Aí ela falou assim, você busca pra gente? Eu falei, claro. E a nutricionista? Não, a gente impede a nutricionista de entrar na UTI. E eu saí e não dá para ficar entrando com comida dentro do hospital, né? O hospital não deixa. Mas como? Na época não tem problema, né? Jaleco branco, segurança, não, doutor, vai jantar, doutor? Eu falei, vou jantar. Saí, fui ao McDonald's, comprei um lanche, entrei com o lanche no hospital, levei para ela, ela comeu, ela bebeu a Coca-Cola, ela se lambuzou com alegria, com felicidade. Difícil. Mas depois morri. Uma história, é isso. É uma história de cuidado, né? Uma história de abraço, de carinho. Muito obrigado por compartilhar com a gente, viu? Desculpa, mas especial. Muita emoção, né? Não, mas é muito forte mesmo, difícil de... Ainda mais porque quem viveu essa experiência, né? Se recordar disso. Mas nós agradecemos por poder compartilhar com a gente aí. E a gente passa a dar grande importância a pequenos atos de amor, né, que às vezes nós desprezamos. Professor, nesse momento, professor Moisés, a gente vai passar por uma parte, assim, nós infelizmente não temos assim como continuar por mais 1 hora, e a gente até gostaria, nós vamos ter que marcar uma outra oportunidade.
Mas nós temos uma parte aqui no nosso encontro, né, no Hoje em Pauta, que chama ping-pong. Eu falo uma palavra e o que vier na cabeça, o professor pastor vai falar aí. Então vamos lá, são 6 coisas, tá? A primeira é um sonho. Que as pessoas se amem mais. Muito bem. Segunda aqui, ó, uma música. Ah, rock and roll. Muito bem. Sou apaixonado por rock. Mas, Usa-me. Essa música eu ouvi domingo na igreja, foi muito bonita. Usa-me, acho que essa música é muito interessante. Muito bem. É um lugar. Lugar? É. Aos pés da cruz. Muito bem. É uma saudade. Da minha mãe. Muita saudade. Um livro de cabeceira. Minha velha e a grande companheira Bíblia. Opa! E por último aqui, no nosso ping-pong, um versículo. Salmo 121 é o que eu mais amo na Bíblia. Muito bem. Todo ele, Salmo 121. Muito legal. Muito bom. Pode fazer. Já passando para o final, que a gente está chegando ao fim dessa entrevista, eu sei que você tem muito para falar e para compartilhar, mas eu queria pedir para que o senhor deixasse uma mensagem para alguém que está atravessando uma enfermidade, algo que você tenha para dizer para essas pessoas. É difícil, né? Porque... dizer o quê? Confiança. Acho que a confiança é tudo. Eu me lembro do profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. O produto da oliveira minta e no curral não haja mais o gado. Todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Não importa o que você esteja passando. Porque eu também estou passando por problemas hoje. Que você não conhece o que eu estou passando hoje. Mas eu quero falar para você o que eu estou vivendo para passar pela minha dificuldade. Olhe para a cruz. Fica na presença de Deus. Não sai da presença dele. Fica na presença dele. Porque eu creio no Deus que no final de toda a nossa luta, ele nos dá uma vitória. Uma vitória muito grande. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Amém. Muito obrigado Muito por bom. compartilhar com a gente. Mais uma vez, eu quero deixar um agradecimento muito especial aqui. E nós sabemos que as pessoas que nos ouvem, que participam, às vezes querem deixar uma pergunta nos comentários, alguma coisa. Eu não tenho aqui essa informação. Como eu disse, estamos aqui no saguão de entrada da igreja. Achamos por bem fazer hoje aqui. Mas se alguém tiver alguma dificuldade, alguma pergunta, a gente deixa em aberto o espaço aí dos comentários para você compartilhar com a gente. E eu agradeço e louvo a Deus por pessoas que Deus levantou, como o professor, pastor Moisés, que ele está num lugar, está num momento da nossa existência que pouca gente trilha junto. Ele está assim como um anjo de Deus para cuidar e para trazer, às vezes, como ele já compartilhou em outras oportunidades comigo, para falar do plano da salvação, que é como que fosse a última oportunidade daquela pessoa e Deus coloca alguém lá para fazer isso. Então, nós louvamos a Deus por sua vida, por sua experiência. Quero dizer assim um testemunho pessoal, eu que fiz um curso também, né, com o professor, por isso que eu chamo muito de professor, porque impactou muito a minha vida. Eu posso dizer que o que eu passei, o que eu conhecia antes e o que eu conhecia depois fez uma grande diferença, até como cristão, como membro de igreja, como pastor, levo assim esse ensino comigo e agradeço a Deus pela oportunidade de conhecê-lo e senti-lo como meu amigo. Se tem alguma pessoa que eu gostaria que tivesse próximo de mim lá, de chegar a minha hora, é o professor Moisés, porque é uma pessoa de experiência, que sabe o que está fazendo. Então eu agradeço a Deus por sua vida, agradeço a Deus por essa disposição de estar aqui com a gente. Eu sei que é difícil, tem que parar a agenda, tudo, mas eu tenho certeza que alguém, ou que muitas pessoas, são abençoadas com a sua experiência e têm um caminho.
Eu, de fato, aconselho você que não tinha contato com esse assunto, que aprenda mais, compre o livro. Não é por causa de propaganda, não. É porque nós temos que estar preparados, nós temos que lidar com isso, faz parte. E muitas famílias têm um sofrimento distorcido desse momento porque não compreenderam o que está acontecendo. Então, eu agradeço mesmo, deixo aqui um abraço em nome de todos, em nome da Primeira Igreja Batista de Bauru, e quero assim, eu acho que ficou um gostinho de uma outra vez, né? Com certeza ficou. Se o professor deixar, a gente vai agendar outra oportunidade também, né? Para nós. Estou à disposição de vocês. Obrigado, muito obrigado. Que Deus o abençoe, né? E eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Obrigado, viu, Júlia, pela sua disposição. Ela que foi estudar o assunto, eu não falei nada para ela, não. Deixei tudo na mão dela aqui. Mas foi muito bom. O pastor falou sobre pessoas abençoadas. Eu já posso dizer que foi muito bom para mim preparar, mas com certeza te ouvir. Assim, eu queria ouvir essas respostas, sabe? Então foi muito bom para mim e com certeza eu fui abençoada. Então, já deixar a minha gratidão, foi muito bom te conhecer e espero que aconteça de novo esse papo, espero mesmo. Legal. Eu também, eu fico ansioso aqui por isso, viu? Tá, eu quero também, pastor, aproveitar para agradecer imensamente, pastor, a esposa, a Júlia que está aí do lado, e a Primeira Igreja Batista de Bauru por esse convite, né? E os irmãos são pessoas que têm uma elevada estima e grande consideração, e como eu disse, é desafiador, né, você falar do que você faz, do que você lida, mas é uma oportunidade bacana de você poder compartilhar com as pessoas, né, o que Deus tem feito na nossa vida. E eu agradeço muito de coração e estou à disposição para qualquer momento, pode colocar o meu contato, para a gente poder compartilhar e assim por diante. Agregar e conhecer e aprender mais. Então, muito obrigado. Muito bom. Então, até uma próxima. Tchau para você que acompanhou a gente. Obrigado, professor Moisés. Deus abençoe. Também. Obrigado a todos que acompanharam pela internet também. Esse privilégio maravilhoso. Todos vocês internautas. Muito obrigado. Pastor, muito obrigado. Renovo os meus cumprimentos a todos. E desejo um ótimo final de semana. Uma semana abençoada pelo nosso Deus. Amém. Um abraço para todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau.